Eu queria começar agradecendo a Denise pela trabalheira que eu vivo dando a ela. E já outro dia eu estava pensando, né? Já há um bom número de anos, né? A gente não conseguiu nem saber quantos, que a Denise me lança uns desafios, me convida para dar umas conferências, umas aulas, né? Já vai, eu acho que uns 10 anos, né? Me obrigou a pensar no humor judaico, na mãe judia, ter temas assim excelentes, né? Que eu acabei descobrindo muita coisa que eu não sabia. E agora, encerrando esse ciclo desse ano, e agradecendo, então, de público aqui a Denise e os amigos presentes, eu resolvi resumir as duas aulas numa, eu percebi que dava para fazer isso, e condensei, então, de qualquer forma, vamos lidar com tudo aquilo que queríamos lidar. A grosso modo, eu diria que o tema de hoje, vocês vão ver depois por quê, eu chamaria ele de a ética da palavra, que é uma questão muito presente, inclusive abertamente presente, ao longo da longa evolução do pensamento judaico, né? Falar em pensamento judaico implica em pensar que a coisa começa lá pelo primeiro milênio antes de Cristo e se estende ao longo desses milênios até os dias de hoje. Ser judeu é um negócio muito esquisito, né? Porque a gente aprende na escola assim, porque os babilônios, Babilônia não existe, né? Mas para mim, babilônios são aqueles que destruíram Jerusalém e levaram os judeus para a Babilônia. Então você se sente íntimo de toda a história, né? De toda a história. O que é história para as pessoas, uma história distante, os judeus é uma história pessoal, né? Assírios, babilônios, tudo faz parte da minha vida. Então, aí a gente começa hoje com. Eu queria apresentar a vocês esse sujeito aqui. Eu gosto das minhas aulas sempre de mostrar a foto das pessoas, porque às vezes surpreende. Esse cara é um rabino absolutamente com cara de rabino ortodoxo, e morreu jovem. É o Chagar. Esse livro se chama Estudos Pós-Modernos para as Festividades de Israel. Ele, em algum momento da vida dele, no final da década de 80, 90, resolveu estabelecer uma coisa assim, ousada, né? Ele é um rabino com uma formação ortodoxíssima e parece que um cara extremamente inteligente desde da juventude dele. E ele, lá pelas tantas, resolveu colocar a tradição judaica, que evidentemente para ele significa conhecer tudo, né? Falar aramaico, falar hebraico, estudar o Talmud, a Torá, os pensadores posteriores, e ele sabia realmente tudo, em contato, fazendo ela conversar com a filosofia pós-moderna. Eu não vou me aprofundar muito no pensamento dele, mas extrair de lá uma coisa que nos interessa para o encontro de hoje, e porque se aprofundar nele é uma coisa que necessitaria de um curso inteiro. Ele era um pensador de calibre, morreu muito jovem, em 2004, 2005, ele é de 63, por aí, não, 53, 63, e deixou uma obra bastante significativa. Eu peguei dele uma frase com a qual a gente vai começar a nossa conversa, que ele faz uma citação num dos estudos dele, uma frase tirada do Talmud. O Talmud é o arcabouço total da legislação judaica, dos estudos judaicos. É uma obra que, na verdade, é um grande diálogo que foi sendo mantido durante 1.500 anos, até que ele foi resumido não, organizado e inscrito numa série de livros gigantescos no século VII. Uma página do Talmud é uma coisa muito interessante de ver, porque tem um texto central, comentários em volta, comentários em volta e comentários em volta. E comentários de comentários de comentários de comentários.
E ele tira, num estudo que ele faz aqui, na verdade, sobre a noite do Pêssar, que é a Páscoa judaica, ele coloca uma frase que me chamou muita atenção e tinha tudo a ver com o tema dos nossos encontros. Uma frase que diz assim, talmúdica: não chamarás o Pai pelo próprio nome, nem durante sua vida e nem mesmo após a sua morte. E o que dá para pensar bastante nessa frase, o significado mais imediato dela é uma interdição total de um contato mais íntimo, né, com o Pai, colocado à distância, mas de tal forma interditado que você não vai falar com o nome dele nem em vida nem depois que ele morrer. Olha, sempre colocado num lugar de afastamento. E todo esse estudo dele, que evidentemente repercute a nossa tentativa de pensar o patriarcado e de extrair da raiz judaica alguns pensamentos que nos permitam pensar o que eu chamei de do patriarcado à paternidade. A paternidade, então, romperia com o patriarcado e instituiria uma outra possibilidade de exercer o lugar do pai. Então, é claro que essa frase de saída coloca a questão do nível, no nível da tradição autoritária. E aí ele se usa da noite do Pêssar, da Páscoa judaica, como um lugar, né, a partir do qual ele pode refletir sobre uma outra paternidade. Então, eu estou começando com happy end, né? Já é uma solução que ele vai trazer. Na noite da Páscoa, o que acontece naquele jantar que não deveria ser um jantar? Na verdade, ele emula, na tradição, um ágape greco-romano, onde ao redor da mesa se juntavam pessoas, no caso, não estavam sentados na mesa, mas sim recostados, e se comia e se filosofava, né? Na noite da Páscoa, há um grande texto, que é uma falação, e nessa falação é uma colagem de vários textos e bênçãos de várias épocas diferentes, e há uma dramatização ali extremamente interessante, porque a ordem central é que cada um deve se sentir como ele mesmo estivesse saindo da escravidão do Egito. Por quê? Porque essa noite celebra-se exatamente a saída da escravidão do Egito. Então, não é uma narrativa que narra aquela saída, mas é uma narrativa na qual você tem que vivenciá-la. E é interessante porque no texto bíblico já diz assim, que Moisés é enviado para o faraó para ordenar que ele liberte os judeus da escravidão, e ali está escrito: você irá para que os teus filhos depois conte os pais contem aos filhos esse evento. Então, é um evento, é um negócio absolutamente bolginiano, é um evento narrado, inscrito num livro que vai ser narrado, mas que já é feito para ser narrado. Então, é a narração dentro da narração da narração. E essa narração, quem vai executar ela na noite do Pêssar, quem vai dirigi-la é o pai. E ela começa da seguinte maneira: estão todos reunidos ao redor da mesa e o menor dos filhos se dirige ao pai e pergunta: o que é diferente esta noite de todas as outras noites comuns? Maimônides, que eu já citei aqui em outra ocasião, um mestre século qual, Maimônides?
9, menos. Ele vai dizer que as pessoas deveriam até mudar tudo de lugar, servir a comida atravessada, tirar as cadeiras, provocar uma desarrumação para que a criança possa perguntar: o que está diferente? O que está diferente essa noite? Né? E essa pergunta se endereça ao pai. Esse pai, nesse sentido, a gente vai pensar assim, ele depende da pergunta do filho para exercer esse lugar paterno. Se o filho não perguntar a ele, ele não pode exercer esse lugar paterno, que é o lugar do ensino. É o lugar da transmissão. Ele transmite toda essa narrativa. Ele passa adiante essa tradição, na qual ele já foi encarregado, simbolicamente, desde o acontecimento lá atrás, 4.000 anos atrás, quando a Bíblia hebraica diz: você vai narrar tudo isso para os teus filhos. Isso é dito com essas palavras. Então, o que a gente está aprendendo através dessa lembrança do Chagar? Que esse pai, ele, para exercer esse lugar paterno, precisa do reconhecimento do filho. Essa pergunta do filho implica num reconhecimento que antecede a qualquer coisa que ele vai dizer. Nessa mesma noite, existe também um outro filho. São 3 ou 4 perguntas. Tem um filho que passa assim ao largo e diz assim: o que é isso que vocês estão fazendo aí? Em bom português. O que vocês estão fazendo aí para vocês? Então, é essa. A palavra hebraica é para vocês. Bem, esse filho já simboliza, então, nessa atitude, um outro lugar. Ele é um lugar daquele que se exclui. Ele se exclui da comunidade, se exclui da família, se exclui do acontecimento. Ele diz: esse acontecimento não tem nada a ver comigo. O que vocês estão fazendo aí? E é por isso que ele é considerado um mau, um filho ruim, não é o mau, um filho mau, malvado. E a ele tem até uma regra: o pai deve responder meio assim, no mesmo tom: olha, se fosse você que tivesse chegado no Egito, você não seria salvo. Você não teria saído da escravidão. Por quê? Óbvio, porque ele não se colocou na comunidade. Ele se excluiu. Então, se ele estivesse no Egito, ele também se excluiria da salvação. Ele não seria salvo em termos da escravidão, né? Ninguém está falando aqui a salvação no sentido cristão do termo, que é sempre uma salvação da alma, né? Então, a gente tem outras possibilidades, eu vou ficar só com essas duas, que elas mostram duas situações diferentes, opostas, em relação à Torá, ou seja, a lei judaica, o arcabouço legal, a lei, em relação ao pai, e em relação ao texto. Porque nessa noite o que se faz não são rezas, são uma leitura de um texto, com bênçãos entremeadas, e é um texto que conta histórias e que faz reflexões. Então, esse pai, a depender desse filho, está sendo negado, evidentemente. Esse filho nega o pai, a tradição, o encontro, o momento, nega tudo isso. E o outro é aquele que, através da pergunta, coloca o pai no lugar do reconhecimento paterno. Esses dois representam, por sua vez, uma coisa que é aí que eu quero chegar, que é uma diferenciação que o Chagar faz em termos da tradição do pensamento judaico, que é um pensamento interpretativo. Ele trabalha essa relação da filialidade e da paternidade vis-à-vis o tempo inteiro a questão da interpretação, da relação com o texto. E aí ele vai dizer o seguinte, que existe um tipo
de relação que é de esclarecimento com o texto e consequentemente, com o pai. Na relação de esclarecimento, o filho está em total continuidade. Ele esclarece uma passagem bíblica. É preciso ressaltar sempre isso, né? Que o judaísmo é uma relação com o texto e com a interpretação permanente. Daí, o Levinas criou ele chama de a revelação permanente. E é isso mesmo, é uma revelação permanente, que requer a participação para que ela aconteça. Então, num tipo de acontecimento, se coloca no nível do esclarecimento. Mas no outro, ele vai colocar no nível do acontecimento. O acontecimento é diferente do esclarecimento. Porque no acontecimento supõe-se algum tipo de ruptura. Algum tipo de, como diz o próprio Chagas, liberdade em relação à tradição, em relação ao texto. E essa liberdade em relação ao texto é que vai instituir o novo. Mas é sempre um novo que, de alguma maneira, ele está enquadrado em alguma totalidade maior. Ele ele é previsto e não é. Mas não há uma quebra em relação à tradição, porque aí seria fundar uma outra tradição. Mas é, sim, renovar e criar uma tradição dentro da tradição, no sentido da inovação. Esse termo, na tradição salmúdica, vai se chamar inovação. É previsto que possam haver inovações. E inovações são insights que mudam, de alguma maneira, uma certa ótica. E quem exerce a clínica, a psicoterapia, a psicanálise, conhece isso muito bem, né? Um insight pode transformar uma ótica da pessoa sobre si, sobre o mundo. Mas é um acontecimento raro, né? Às vezes ele acontece. Da mesma forma, o estudo, que é um estudo permanente e repetitivo, no sentido de você ler o texto milhões de vezes ao longo da vida, ele, nessa repetição, não é do mesmo. É uma repetição que se abre para o diferente. Então, temos aí duas filiações, temos o acontecimento e temos, então, a inovação, que é importante, mas ela não rompe. De certa forma, eu poderia pensar, se me dando uma liberdade, que esse filho, considerado filho ruim, ele provoca um acontecimento. Se é positivo ou não o acontecimento, são outros 500. Mas que ele é quem provoca o acontecimento, sem dúvida provoca. Porque ele sai da norma, ele sai da regra, ele se exclui. E aí está o acontecimento. Bem, eu vou trabalhar em vários blocos, como sempre, por sinal, né? Então, esse é o bloco introdutório que eu chamei para me ajudar o Chagas. Eu só queria relembrar, em relação ao que falei agora, que o Kafka, com o qual lidamos no nosso primeiro encontro, acontece exatamente isso com ele, né? O pai dele, dentro da temática judaica, que foi onde eu foquei a questão da carta ao pai, que o pai dele, sempre agressivo e opressor, não consegue nem aceitar quando esse filho, na verdade, por uma via dele, faz algum contato com esse pai via o judaísmo. Não sei se vocês estão lembrados disso. Ele vai buscar um outro judaísmo, ele vai se aprofundar nos estudos na época, no sionismo, no movimento judaico cultural, não religioso. E aí, nem mesmo assim, o pai consegue aceitar. Então, nesse momento, o que o Kafka tenta, nessa
linguagem que a gente está usando hoje, ao invés da ruptura, que era o caminho mais esperado por ele, ele faz alguma identidade com o pai, ele faz algum traço com o pai, mas o pai é incapaz de aceitar, porque em não sendo ele encaixado dentro de um regime que é assim o rígido patriarcal, ele não pode fazer nenhum movimento individual e ser reconhecido pelo pai. Consequentemente, o texto todo da carta ao pai é um filho que não reconhece o pai enquanto uma pessoa que possa, de alguma maneira, estabelecer com ele uma relação amorosa. No momento que a gente está vivendo hoje, alguns anos para cá, começaram a surgir muitos laboratórios e treinamentos de falas não violentas, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar disso, nas empresas e tudo mais. O que supõe pensar que, se existe hoje em dia a necessidade de um treinamento de fala não violenta, que a fala se instituiu enquanto violência. E, no ambiente competitivo empresarial, sem dúvida, a fala ela é sempre uma fala, a fala da assertividade, que foram treinamentos também que surgiram na década de 80, 90 do século passado, já traziam no seu arcabouço essa ideia da competitividade, essa ideia de uma necessidade de ser o mais forte através da palavra. É no campo da palavra que vão se realizar, digamos assim, as relações em última análise, né? Então, por um lado, a fala que é excludente, que é a fala violenta. Me dá um segundinho que eu quero tirar minha imagem daqui, eu não aguento ficar falando e me vendo. Como é que é? Ai, não vai entrar? Opa! Hide Self View. Esse é o melhor truque que eu aprendi com o Zoom. Pronto. Vocês estão me vendo, né? Sim. Eu é que não me vejo. Então, olhem só. Aí eu coloquei, basicamente, duas modalidades de fala. Fala excludente e a fala inclusiva. É claro que o pai que é proibido se dirigir a ele pelo próprio nome é um pai que está excluído, de alguma maneira, da possibilidade de relação e de fala em direção a ele. O nome dele está interdito. Então, a fala inclusiva seria a fala dialógica, com a qual a gente vai lidar já já. E a fala excludente é a fala da... Aí a gente pode colocar várias situações, pode colocar a violência, pode colocar o desconhecimento, pode colocar a negação, pode colocar uma série de situações que eu resumiria num acontecimento que aconteceu comigo logo no início da pandemia, quando o presidente da República, assim chamado presidente, ele, naquela célebre entrevista em que uma jornalista comentou com ele sobre as mortes, ele se virou e falou: e daí? Não tem nada a ver com isso, e daí? Vocês devem estar lembrados, né? Quando eu estava lendo, eu não assisti, eu estava lendo o jornal no dia seguinte a esse acontecimento, quando eu li essa passagem, me deu uma sensação esquisita, eu falei: conheço isso de algum lugar. Já vi isso, aquele déjà vu, né? Aquela sensação que o Freud vai chamar de estranho familiar, né? Unheimlich, né? É o estranho familiar. Pô, que negócio é esse? Eu conheço esse negócio de algum lugar. E aí eu me lembro, essa cena eu estou descrevendo, me lembro, sentado lá em casa, no Rio, e aí eu peguei, onde é que eu fui? Eu fui na Bíblia. Eu fui no texto da Bíblia e abri na passagem de Caim e Abel. E quando eu até escrevi depois um texto que eu rodei esse texto por aí em forma, eu coloquei em forma de como se fosse um diálogo teatral. Porque quando Deus se dirige a Caim,
e Caim já havia matado seu irmão, ele pergunta: onde é que está Caim? Onde é que está Abel? Caim responde: por acaso sou eu guardião do meu irmão? O tom é o e daí. Por isso que me veio essa sensação imediata de eu conheço isso de algum lugar, eu conhecia dali. Eu não tenho nada a ver com isso. Em resumo, numa linguagem de 3.000 anos atrás, o que Caim estava dizendo para Deus é: eu não tenho nada a ver com isso. E aí Deus responde: mas o sangue do teu irmão, os sangues, está no plural, os sangues do teu irmão clamam da terra. Mas daí eu não vi esse cara, não conheço, não vi. Vai ver que ele está por aí, né? Alguma coisa do gênero poderia ter sido respondido, mas essa negação, esse eu não tenho nada, esse não comprometimento. A questão aí da negação é a questão do não comprometimento. Eu não tenho nada a ver com isso. E é nesse momento que essa fala é a fala excludente, a fala que é a fala perversa, é a fala destrutiva. É uma fala, na verdade, ambígua, porque quando Caim responde: eu não sou o guardião do meu irmão, ele já está dizendo que se supunha que ele fosse o guardião do irmão. É a resposta que afirma o contrário. Há ali uma suposição, há um conhecimento intuitivo que eu tenho uma responsabilidade pelo outro. O que nos levaria, então, a deixar isso de lado, o lado da fala perversa, o lado da fala da corrupção, né? A corrupção da fala, né? Deteriorado, a palavra corrupção quer dizer deteriorado, né? Vem do latim, né? Deteriorado, é uma fala deteriorada, é uma fala onde não existe nenhum vínculo de um eros, de uma ligação, né? de uma aproximação. E então temos, por outro lado, a fala dialógica. Quem se ocupou muito da fala dialógica foi um filósofo judeu do século passado, que se baseou, por sua vez, na tradição racídica judaica, dos místicos judeus da Europa, do século XVIII para cá, principalmente, 17, 18, e ele se aprofundou muito no estudo deles, né? E ele escreveu um livro que é um clássico da filosofia ocidental. Ele inaugura a questão da fala dialógica, eu e tu, né? Todo mundo quase já deve ter ouvido falar desse livro. E nesse livro, Eu e Tu, o que ele vai colocar? Ele vai colocar que existem 3 formas de relação dialógica ou não dialógica. 2 formas, desculpa. Numa delas é eu e tu, eu e tu. No eu e tu, há um reconhecimento do outro. Na outra, que é uma fala instrumentalizada, é o eu isso, né? Mas não o isso psicanalítico, né? Que, aliás, o isso psicanalítico também não é mais do que essa, é uma palavra que não quer dizer nada, né? A melhor tradução seria o inglês, o it, o neutro, né? Então você tem aí uma fala onde o outro é um objeto, o outro é usado. É a fala que você tem com os objetos, é a fala que você tem mecânica, né? É a fala sem envolvimento afetivo. Então, na fala eu isso, você não tem o investimento emocional que signifique um reconhecimento, que signifique um envolvimento, que signifique uma inclusão da pessoa numa parceria contigo. No entanto, nada disso cai do céu. A ideia de que as falas devem ser assim ou assado, a comunicabilidade deve ser assim ou assada,
todo mundo concorda, né? Todo mundo acha isso muito bonito. Aliás, a maior parte das ideias relacionais são muito bonitas, né? São ideais. A questão é como é que você vai colocar isso em prática, né? A questão é saber se a intencionalidade basta. É aí que eu vou me apoiar numa outra dimensão da tradição judaica, que é uma narrativa contida na mística judaica, que é uma narrativa que fala da criação do mundo. Uma cosmogonia que vai evoluir em direção a uma filosofia de vida e que vai, por sua vez, evoluir em direção a uma prática. Lá pelo século XVI, o rabino que colocou essa pergunta diz assim: se tudo é Deus, como pode haver mundo? Pergunta sensata, né? Inteligente. Deus, no sentido judaico, não tem forma, não tem nome, não tem lugar, é todos os lugares. Deus é inencarnável, né? Ele é o absoluto e infinito desconhecido. Então, se esse Deus ocupa todo o espaço na linguagem humana, pelo menos, porque ainda tem essa colocação. O ser humano fala dele do seu lado, do lado humano. O que acontece do outro lado, a gente absolutamente não tem a mínima ideia. Mas o rabino ele cria uma metáfora extraordinária quando ele diz que, então, como se Deus se autocontraísse. Faz um movimento assim, para dentro. Ele se autocontrai como ser, porque se isso acontecesse realmente, aí Deus teria forma, etc. Então, ele lida com a metáfora e sempre usando a regra dos cabalistas, sempre usar essa palavra, como ser, como se fosse assim. Ele, ao criar esse lugar, cria mundo, cria um lugar para o mundo. Ou seja, cria o outro, diríamos nós, numa linguagem contemporânea. É na autolimitação do eu que o outro se faz presença. É na autolimitação do eu que eu consigo conversar com alguém. Então, reconhecer o outro é eu me autolimitar. Aí que está a brincadeira. Aí que o jogo fica mais sério. Porque todo mundo é cheio de boas intenções, não há dúvida. Aqui ninguém tem más intenções, ninguém, nem o Bolsonaro. Agora, a boa intenção só pode se realizar se eu, de alguma maneira, me autolimito. E abro, então, espaço onde o outro se dá, e quando o outro se dá, eu me dou. Ou seja, eu também me torno real. Quando o filho dirige essa pergunta ao pai, o pai cria a realidade no momento que ele responde. E esse filho, de alguma maneira, também faz um movimento de autolimitação quando ele faz a pergunta. Então, algo que ele não sabe. O não saber é também uma autolimitação. Há uma renúncia, há uma adaptação. O que hoje em dia, tanto se usa, de uns anos para cá, se usa muito, inclusive na psicanálise, já que tem duas psicanalistas na minha frente, três, né? Uma não está visível, só está o nome, eu vou de vez em quando explorar essa situação, porque na psicanálise também surgiu muito essa palavra acolhimento. Acolhimento é uma lindeza, né? Beleza. Eu acolho, eu sou do cacete, né? Eu acolho as pessoas. Eu não existe essa história do acolhimento. Acolhimento, na verdade, é uma palavra bonita para autolimitação. Se eu me autolimito, eu realizo algum tipo de doação de espaço que é o acolhimento. Não é porque eu sou muito bonzinho e bonitinho.
É porque eu renuncio a algo de meu. Eu renuncio, por exemplo, à minha técnica, ao meu conhecimento, a que quer que seja, para poder me adaptar. O movimento de adaptação é sempre um movimento de renúncia. E aí, eu vou ler para vocês, eu hoje deixei alguns livros aqui. Ah, está aqui. Para eu, de vez em quando, ler uma passagem direto para ser fiel ao texto. É uma passagem que é uma fala de um rabino do século XVIII, o Magui de Mezerich. Ele vai dizer o seguinte: faça, pois, que por teus atos e por tua humildade, até o próprio santo bendito seja, contraia a si mesmo e se mostre a ti pequeno, como o pai que vê seu filho brincando com as nozes. E então, pelo amor a seu filho, brinca com ele também, mesmo que para o pai isto pareça criancice e infantilidade. Ainda assim, por seu amor ao filho e para dele receber alegria, atenção, e para dele receber alegria, ele contrai sua grande mente e fica pequeno para que seu filho o possa tolerar. Porque se ele se comportasse com seu filho de acordo com sua grande mente, o filho não suportaria e não teria o pai prazer algum com o filho. Eu acho isso aqui absolutamente genial. Volta e meia, eu estou usando essa citação. Qual é a genialidade dela? São várias. Primeiro, que ela coloca exatamente, se coloca em relação a essa parábola da criação do mundo. Né? O pai está com a grande mente dele. Todo mundo aqui sabe que todos nós temos grande mente. Né? Cheio de cabeça sempre cheia de... Como diz Roberto Carlos, né? Essa cabeça cheia de problemas, não tem uma música assim? Então, a cabeça cheia de problemas, eu não sei mais o quê. Então, coisas para resolver, a situação financeira, blá, 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 e ele entra em casa. Ele entra em casa, o filho estava jogando bola de gude. Esse filho aí estava brincando com nós. E aí ele não tem o mínimo saco, ele está querendo... Mas o filho, se ele quer receber, interagir, etc., com esse filho, ele tem que contrair a grande mente dele e descer ao chão. Não quer dizer descer do alto para o mais embaixo. Ele desce ao chão. Ele contrai todo o movimento dele e a grande mente dele e brinca com o filho. Isso permite que o filho brinque com ele. E o que é mais importante de tudo, isso faz com que ele também possa receber a alegria do filho. Ele tem prazer. Então, não é uma dedicação desinteressada. Absolutamente. É isso que eu acho o barato dessas histórias todas, que não são historinhas, são profundos ensinamentos. Não há uma coisa desinteressada. O que há é uma adaptação que faz com que o outro exista para mim e que, nesse momento, eu fico pequeno para brincar com ele, e, senão meu filho não pode me tolerar, mas, nessa mesma medida, eu tenho prazer com essa história. E eu dou ao filho também uma possibilidade de ter amor por mim, porque, de outra forma, esse filho não poderia me suportar. Então, nessa troca de amabilidades, o filho também faz, na verdade, uma contração para poder brincar com o pai. Agora, a gente sabe que a maior dificuldade que se tem é realmente brincar com uma criança. Porque 90% das situações que eu ouço e já vivi e vivo com netos, não com filhos,
mas com filhos também, de alguma maneira, a gente acaba sempre vivendo, a maior dificuldade é a gente entrar na brincadeira da criança. A gente sempre dá um jeito da criança brincar na nossa brincadeira. Né? É muito difícil, né, a gente sair da grande mente emocional e pensamental, né, e se propor a brincar a brincadeira do outro, que no caso é a criança. Então, geralmente, o que acontece é que a gente dá um jeito de a criança sair da brincadeira para entrar no nosso jogo. Então, vejam bem, há um paralelo ali interessantíssimo, que eu não vou aprofundar agora, que é a ideia de que Deus também se contrai para chegar ao humano. Ele se contrai no texto, inclusive. Há um preceito na hebraico e judaico que diz que Deus falou na linguagem dos homens, ou seja, ele se contraiu para que falasse na linguagem dos homens. Então, nós estamos aqui construindo a ideia agora que a fala inclusiva ela se dá somente que se houver uma contração da parte do falante naquele momento, de tal forma que se abra o espaço para que ele se encontre com o outro. O outro só se faz outro para que eu possa ser outro para ele. Senão, não rola nada. Então, não há nada a ver com generosidade, nada a ver com espíritos generosos, mas sim com esforço. Então, essa ideia do diálogo é uma ideia de esforço. Há um trabalho. Pano rápido, capítulo 3. Capítulo não, é cena 3, né, Miriam? Cena 3 agora. A palavra hebraica para história é toldot. T-O-L-D-O-T. Toldot. A raiz dessa palavra é L-D, L-E-I-D-A, leidá, ou L-A-L-E-D-T, laledet, é nascer. Nascimento. Então, o que é a história na visão hebraica? É bom a gente se dar conta que eu estou falando o tempo inteiro, ao longo dessas 3 aulas, e a vida inteira e o tempo inteiro, é que há uma perspectiva judaica. Há um perspectivismo típico da cultura judaica. E a cultura judaica ela abarca dentro da religião judaica também. Mas é uma perspectiva de mundo. É um olhar sobre o mundo. Então, nesse olhar sobre o mundo, que é um olhar originário, ele está a palavra bíblica para a história Toldot, e ela é usada até hoje no ensino, né? História do povo judeu, Toldot Ha'am Hayudah, sempre Toldot. É a sequência dos nascimentos, vida e morte. E isso é a história. A história que nós aprendemos na escola e que a nossa mentalidade ocidental pratica, pensar, é uma continuidade de eventos que têm uma lógica e que têm uma costura. Da mesma forma, a vida humana. Eu, quando conto a minha história de vida, eu conto uma sequência de acontecimentos que é uma invenção. Isso é uma invenção da cultura e até mesmo da ciência da história, que existe uma causa e efeito, que existe uma dialética, né, de causa, síntese.
e há um sentido, né, um sentido evolutivo na história, mas isso tudo é uma imaginação, porque, na verdade, a história caminha aos saltos, aos cortes. A história é uma sequência de pequenas catástrofes que rompem imediatamente com essa ideia e reorganiza-se o depois disso de outra maneira, né? O que nós estamos vivendo hoje em dia é uma disruptura totalmente, uma disruptura dentro do caminho histórico que a nossa geração vinha vivendo. Então, esse filho que diz tem nada a ver com vocês, ele está fazendo exatamente isso, uma quebra. O pai ideal, se existisse, é, pô, vem cá, filho, chega aqui, vamos conversar aqui, ó, senta aqui do meu lado, vou te explicar o que é isso. Mas há um resquício de... Resquício não, há um patriarcalismo total, né, nessa postura, porque ele é duplamente excluído, ele se exclui e ainda é excluído de cima. Ele é amaldiçoado, praticamente. Se você estivesse no Egito, você não seria livre, liberto. Mas aí que teria que se dar o acolhimento como uma autocontração do eu. E aí estaria se produzindo o novo, e não a repetição. Então, a história humana singular de cada um de nós, a paternidade de cada um de nós, ela vive esta realidade existencialmente. Meu filho, que eu imagino um seguidor meu, no qual eu me projeto, que eu imagino uma linearidade entre ele e mim, na verdade é uma ruptura. É uma descontinuidade. O meu eu mesmo, o si mesmo, eu, que se projeta no meu filho, é o desejo de uma persistência do meu eu. É o desejo de uma não mortalidade do meu eu. Eu me projeto nessa continuidade porque aí eu não morro através do meu filho. Mas, na verdade, a verdade é outra. Porque esse filho que nasce, ele, desde sempre, é o sinal da diferença. Claro que no nível da psicologia individual acontecem coisas dos arcos da velha, né? Acontece a negação dessa situação, acontece o desejo da opressão. Voltamos ao pai do Kafka, né? Que queria fazer do filho. Tem a passagem que ele diz, Kafka diz, quando eu marchava feito um militar, você aplaudia, né? Era a época essa palavra sempre me foge, aquele militarismo alemão do século XIX, e ele disse, mas eu não queria ser militar. Está lá no texto, eu aconselho vocês darem uma lida no livro. Ele disse, eu não queria ser militar, mas você me aplaudia, porque naquele momento ele estava sendo o que o pai esperava dele, e o pai não via que ele estava brincando. Então, esse filho que se coloca em continuidade é uma construção. Porque, na verdade, os filhos são o futuro absoluto que questiona essa perspectiva de persistir no mesmo. Porque a gente pode dividir a força do viver, e aí eu vou usando de novo palavras hebraicas, tem uma musiquinha que os que aqui conhecem a tradição judaica devem ter cantado alguma vez na vida, David Melech Israel,
Chai, Israel, Chai, Chai vekayam. Chai e Kayam. Davi é rei de Israel, Chai vekayam. Chai é vive e Kayam é persiste. Um rabino muito famoso do início do século XX, eu sempre enrolo na hora de dizer os nomes, porque os nomes todos me fogem. Até para lembrar o meu, eu me confundo às vezes. Né? Então o Arav Kook veio no... Então, o Arav Kook, eu nunca fui bom de nome, não é só questão de idade, não. Então, o Arav Kook dizia o seguinte: são duas forças. Aquela que quer persistir em si mesmo é o Kayam. É a força do eu. O que o eu de nós todos quer? Sobreviver, persistir no mesmo. E a força do Rai, que é a força da vitalidade, que é a força do movimento. Na medida que, como eu mencionei numa das aulas, a palavra Haim, vida, no hebraico é uma palavra plural, não existe no singular. Rai é vivo. Haim é vida. Haim é plural, não tem palavra singular. Então, a tensão ontológica, digamos assim, não é entre vida e morte, é entre persistir no mesmo e o movimento da multiplicidade. E essas forças estão plenamente dentro de nós, permanentemente, numa espécie de... Não é um embate de opostos, mas são misturas que vão surgindo para um lado e para o outro, marcando a nossa existência. Então, o que o pai quer, em última análise, nesse ponto de vista, é a persistência do próprio eu no filho. Porque o filho, quando se apresenta com a sua própria vitalidade, ele é oposição a essa persistência em si mesmo. Porque, na filiação, o futuro recomeça sempre, apesar da tendência conservadora do patriarcado. Melhor do que o patriarcado, para exemplificar toda essa dinâmica, não existe. O que é o patriarcado? É isso, é a persistência no si mesmo. As ideologias são totalmente patriarcais sempre nesse sentido. Aí eu estou adjetivando, né? Patriarcado como um adjetivo. Né? As ideologias de esquerda, direita, do centro, o que quer seja, são sempre, nesse sentido, patriarcais, porque elas querem sempre persistir no si mesmo. Nunca, quer dizer, a coisa mais difícil na política é um acordo político. Por quê? Porque todo acordo implica no caminho, num espaço entre, não é o caminho do meio dos chineses, é um entre. O entre é um lugar dinâmico, é um entre que acontece, é um acontecimento que se dá na medida que duas partes renunciam a algo, a um entre que surge ali. E esse entre que é o caminho onde se pode construir uma verdade, que é nova, que é inovação, mas é uma inovação que, na verdade, é radical, então é ruptura. Mas o que, em última análise, a imaginação paterna, o desejo paterno acaba acontecendo? Eu estou deixando as mães de lado, eu estou pensando só na questão paterna. É também uma espécie de eu chamei aqui de uma imortalidade por clonagem. Né? A clonagem é isso, né? É uma espécie de imortalidade. Né? O pai e o filho são um a cara do outro. Porque isso, de alguma maneira, subverte a morte enquanto símbolo do eterno recomeço da diferença. Não é do eterno recomeço do mesmo, é o eterno recomeço da diferença. Então, de um eu mesmo, preso a mim mesmo, ao nascer o filho, o que nasce é o infinito. O que nasce no infinito é a ruptura e a transcendência.
Então, a transcendência não se coloca nessa visão que eu estou trazendo, que, na verdade, agora, sem citá-lo, é Levinas. A transcendência não é o que está lá além da vida, Deus como transcendência. Não, a transcendência é o outro. E é em relação a esse outro transcendente que se dá a minha relação, onde eu, de alguma maneira, me apouco para entrar em contato com ele. É a mais pura transcendência. Porque é a mais pura também multiplicidade que tende ao infinito. É por isso que a inovação, dentro da tradição, seja ela qual for, seja religiosa ou política, é sempre ameaçadora, porque desconstrói a ideia de eternidade. Na verdade, o que ela desconstrói é a ideia de eternidade, é o Kayam eterno, é o persistir no mesmo. Na mística, novamente, eu me uso nas minhas reflexões com total liberdade que eu me dou, tanto coisas que me inspiram no pensamento místico judaico, quanto no pensamento, vamos dizer, racional, né? O outro também tem uma razão, mas o pensamento, vamos dizer assim, ateu, né? Agnóstico. O mesmo cabalista que eu trabalhei com vocês, a ideia dos casais, da alma, né? da androginia das almas, ele tem um texto clássico, virou um clássico do século XIII, XII, né? 13, que ele chama-se Carta sobre a Santidade. É um texto fictício porque ele se dirige a alguém que não existe, né? Ele se dirige a alguém e escreve uma carta onde ele coloca 5 princípios da relação ideal dos casais. Ele constrói uma ética dos casais. E, como eu disse para vocês, provavelmente já várias vezes, a mim o que impressiona é que toda vez que eu vou estudar algum texto judaico de qualquer época, eu vou me defrontar com uma questão ética, ou a questão da ética. E da ética direcionada à questão do outro. Porque pode haver a ética da morte, a ética da guerra, são éticos, né? A ética no sentido do direcionamento em relação ao outro. Eu fiz um ato falho maravilhoso agora, em relação ao morto. Aí, quando eu falei ao morto, aí, como eu estou treinado nisso, eu associei imediatamente com o ato de lavar o corpo do morto. A tradição judaica diz que o maior gesto de generosidade em relação ao outro é quando você, por alguma razão, porque antes de ser o corpo enterrado, então ele é lavado, né? Ele é lavado e ele vai nu para ir ser enterrado como nasceu. E esse ato de lavar, na tradição, diz que esse é o maior gesto de generosidade, a palavra que me ocorre não é bem generosidade, desprendimento. Por quê? Porque o morto não pode retribuir. O morto, isso é para deixar qualquer lacaniano com inveja, o morto é o outro por excelência. O morto está realmente no lugar do morto. E aí ele nunca vai me retribuir nada. E é por isso que é o maior reconhecimento dessa outridade, é o ato de lavar o morto. Então, voltando a Chiquitila, e já incorporando, então, esse meu lapso, ele diz que, no final das contas, ele cria uma ética dos casais muito interessante, o que ele quer com essa ética toda? O que ele quer com essa ética toda? Ele quer que esses casais possam gerar filhos
que serão justos. Interessante. E o que quer dizer um justo? Se houver uma maioria de justos no mundo, chegamos à paz messiânica. Então, há um direcionamento ao futuro, um futuro radical, um futuro que rompe com a noção de tempo. E em um dos seus textos, Levinas vai dizer que, ao ser que se manifesta enquanto guerra, se responde com a paz messiânica. A paz utópica, messiânica, é a paz que, como utopia, eu respondo à realidade da guerra permanente de todos contra todos, que é o que a gente está vivendo nesse Brasil de hoje. E onde quem devia apostar na paz messiânica, que são os Igreja Universal et Caterva, na verdade, apostam na guerra. Apostam na guerra em vez de apostar na paz messiânica. E a paz messiânica é uma construção humana, aí que está o barato todo do Chiquitila e da tradição judaica. É o justo que vai construir essa paz messiânica. Não é rezando que o Messias chega. Ou seja, que chega a paz messiânica. E a paz messiânica é em oposição à mortandade permanente. De qualquer forma, essa ideia de um futuro que se encadeia nos encadeamentos dos nascimentos e das mortes dos nascimentos é um se direcionar em direção ao infinito e é um se renovar permanente. E aí me ocorreu, enquanto eu fazia essas anotações, que nós estamos, na tradição judaica, entre o Ano Novo, que foi semana passada, e o que, como a gente falou, na verdade, o Ano Novo é a festa de nascimento de Adão, da humanidade. Né? Parabéns para vocês, 5.782 anos de Adão. Tinha que se cantar um parabéns para você nas sinagogas, não sei porque não se canta. Mas, na verdade, se comemora o nascimento de Adão. Então, depois de 10 dias, vem o Yom Kippur, o dia do perdão, que é um tema à parte. Aliás, a Denise ameaçou em colocar uma aula no ar, né? Com aquela aula que a gente fez. Foi aquela que participou o Ivo e o Hélio comigo? Legal. Então, sobre Yom Kippur, foi um diálogo para o qual eu convidei esses dois amigos meus que a gente mantém um grupo de estudo, etc. Então, no Yom Kippur, que aparentemente é o dia do perdão, ele começa como? Na véspera. Começa na véspera, porque a tradição judaica ela é lunar, meio solar, então as datas sempre são de véspera, na noite anterior. Na noite anterior, abre-se com um cântico, que tem milhares de interpretações belíssimas na internet, tem orquestras, chama-se Kol Nidrei, que quer dizer todas as minhas promessas. Eu aconselho a anotar esse nome e depois olhar, é muito bonito, é muito bonito. Tem gente que é judeu só para poder ir nesse dia na sinagoga ouvir o cântico. Né? Então, o Kol Nidrei, que quer dizer todas as minhas promessas, naquela noite, ao iniciar o jejum e a preparação para o dia seguinte, que aí vai ser um dia de preces e meditações, etc. Que o vulgo, como se diz, né? O vulgo, né? A simploriedade, não é simplicidade, não, a simplicidade, acha que está rezando para Deus perdoar, mas é porque não conhece a espiritualidade que é a filosofia. Porque, se você for pegar o texto ao pé da letra, você vai entender que o perdão é sempre um trabalho de si, um trabalho interno. Não é se perdoar, não, é diferente desse papo. É um trabalho interno a ser feito. Então, nessa véspera, começa-se o Kol Nidrei dizendo: todas as minhas promessas estão anuladas. O
o que gerou um problemão na Idade Média. Por quê? Porque acusavam os judeus de que não iam querer pagar as suas dívidas, porque se todas as promessas estavam anuladas, não iriam pagar as dívidas. Então, o antissemitismo europeu se alimentava disso também nas suas perseguições. Mas, na verdade, o que significa isso? No meu entender, isso significa exatamente a ruptura com o tempo. Se eu posso anular todas as minhas promessas, naquele momento eu me separei do meu passado. E naquele momento eu estou impondo ao tempo uma ruptura. E a partir dessa ruptura que eu vou poder, então, trabalhar com a humildade necessária, um esforço de permitir e construir o tempo novo. O tempo novo, ou o tempo do novo, da novidade, só pode nascer na ruptura. E essa quebra de promessas é exatamente a ruptura com o passado. Da forma que os filhos rompem conosco, porque nós somos o passado, queiramos ou não. E, para terminar, quando a Bíblia judaica narra o ato fundacional da mitologia das origens, da mítica das origens, melhor dizendo, a mítica da origem do judaísmo se inicia com uma ruptura. Abraão, o pai mítico, os judeus, os hebreus, ouve uma voz divina que lhe diz: vai, levanta-te, sai da casa dos teus pais, sai da terra onde você nasceu, sai da tua pátria. É uma batida, é um poema em hebreu maravilhoso, né? Lech lecha me'artzecha me'moladetcha. Olha, vocês ouvindo, podem ouvir o som, é um poema. Pá, pá, pá. E da terra onde você nasceu, e vai. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá farei de ti um grande povo. A procriação. A procriação implica na saída da casa paterna, na ruptura, para que haja continuidade. E o detalhe interessante, para o qual, para variar, quem me chamou a atenção foi meu mestre imaginário, um dos, o Levinas. Ele chama a atenção para duas coisas. Uma, que Abraão vai e nunca se estabelece. Ele é nômade. Ele é o arameu nômade. Ele, aliás, nunca vira hebreu. Ele é arameu. E o hebreu dele, quer dizer, que quer dizer hebreu, ivri, quer dizer aquele que veio do outro lado do rio. Porque ele veio do outro lado do rio Eufrates. Hebreu quer dizer isso, o que veio do outro lado do rio. Então, ele é arameu. E continua sendo um arameu nômade. Então, o que quer dizer? Como é que Levinas se apropria disso? Ele está sempre, o nômade está sempre com o olhar em direção ao outro, ao novo, ao diferente. O nômade, ele está sempre andando. E, em oposição a Abraão, ele coloca Ulisses. Ulisses, da mitologia grega, ele vai para o mundo, tem toda aquela viagem de aventuras e volta para sua casa. Porque, para o grego, na verdade, os estrangeiros sempre foram os bárbaros, barbaroi. Quem não era ateniense era barbaroi.
Então, o que Levinas vai dizer é que são duas opções diferentes, de duas culturas diferentes, e que a gente pode trazer para o nosso debate como duas opções diferentes de vida. Aquela em que, ao romper da casa paterna, você nunca mais volta, como Abraão nunca mais voltou. O bom filho é aquele que não retorna à casa, é o que vai em frente. E, em oposição a esse tipo de postura que se dirige ao mundo, vamos ter a dimensão Ulisses, do herói que guerreia, guerreia, guerreia e volta para sua casa, onde a sua prometida está lá fazendo crochê. E desfazendo e fazendo crochê. E desfazendo e fazendo crochê. Ou seja, por um lado, a permanência no mesmo, e, por outro lado, o caminho em direção da diferença. Então, o que eu tentei, encerrando agora, verdadeiramente, eu sempre ameaço várias vezes, vou terminar, mas agora é verdade, encerrando agora, o que temos aí são essas duas forças, e pegando Chagall, com o qual eu iniciei, com Happy End, o caminho para chegar a esse Happy End, esse caminho torturoso, trabalhoso, difícil, e que depende de uma só coisa, da decisão e do esforço. É uma questão de decisão e de esforço. Porque o caminho mais fácil é o caminho da violência, da negação. Esse é o caminho quase que instintivo, né? Então, eu fico por aqui.